Olá, meus queridos, eu estou recebendo mensagens aqui de alguns irmãos, tá? Citando Mateus 24, mostrando que coisas que já estão acontecendo está descrito lá no Mateus 24, e não é verdade. Então vamos fazer uma hermenêutica aqui completinha só de Mateus 24. Vamos entender cada um dos versículos. Eu vou lendo e aí vou comentando em cima, tá bom? E quando Yahshua ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo, o templo de Salomão. Yahshua, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. O Messias estava profetizando a destruição do templo no ano 70, tá? E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal? Sinal em hebraico é Aleph Tav Ot, que por acaso é Yahua revelado no Filho, ou seja, revela o Filho a palavra sinal. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A mesma preocupação que temos hoje, aqueles rapazes, os apóstolos, eles tinham naquela época, a mesma. E o Messias não tinha sido nem sacrificado ainda. E Yahshua respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Repito, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos. Acautelai-vos. Muito importante. Acalme-se. Senão você vai ser enganado. Não ache que estamos no fim dos dias já. Porque muitos virão em meu nome. E aqui ele vai iniciar uma ordem cronológica. Ele está citando, ele está lá falando palavras e palavras, de repente ele inicia uma ordem cronológica. A gente precisa ter em mente isso porque é muito importante. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Ele está falando isso aqui, muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Messias. Ele está falando basicamente da entrada do tempo do fim para o tempo do fim do primeiro selo do Apocalipse. Aparecerão muitos falsos Messias dizendo que é ele. E isso já está relacionado a enganos do sistema, né? O sistema eu digo como nova ordem mundial, por exemplo, o projeto Bluebeam poderia muito bem simular uma coisa dessa. Isso aqui é claro, realmente dá para misturar as coisas. O projeto Bluebeam é uma das tentativas que eles estão usando para tentarem fazer isso, para enganar todos os religiosos, justamente no tempo que não é o fim. Porque no tempo do fim não vai ter como enganar os religiosos, né, os cristãos, porque eles já terão a chuva serôdia, não tem como. Só dá para enganar os cristãos em tempo que não é o tempo do fim. Consegue compreender? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. O que é guerras e rumores de guerras? Lembra que ele iniciou uma ordem cronológica? Em suma, ele falou do primeiro selo do Apocalipse, que muitos virão em meu nome, né? Ou seja, o engano da nova era de paz, que o antimessias ismaelita vai trazer. Depois ele fala do segundo selo do Apocalipse, e você pode conferir no Apocalipse 6. O segundo selo é o cavalo vermelho, guerras. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá. Esse é o segundo selo. Agora, ele vai citar fomes, pestes e terremotos. Terceiro selo, cavalo preto. Fome, pestes, terremotos. Que em suma também tem a ver com as trombetas do Apocalipse que a igreja vai estar tocando. Que é o quê? Ferir a terra com terremotos, com catástrofes. Em vários lugares. Engraçado que ele falou vários lugares, não todos. Vários. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Princípio, então ainda não é as dores de parto, é o princípio. O que é o princípio? Do primeiro ao terceiro selo do Apocalipse. Esse é o princípio das dores. O princípio. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse vai ser a verdadeira dor de parto. Então a gente tem o princípio das dores, do primeiro ao terceiro selo, e definitivamente as dores de parto no quarto selo do Apocalipse, que é onde vem a grande tribulação. Ele está falando disso, da perseguição da grande tribulação. Mas por enquanto não tem muitos detalhes, porque a maioria dos detalhes está no livro que João nem escreveu na época, que é o livro de Apocalipse. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. É o tempo da grande tribulação.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele está falando o seguinte, ó, e por se multiplicar a iniquidade, ele não está falando dos eleitos, ele está falando do próprio sistema, do mundo na época. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por quê? Por conta da grande tribulação, por conta da era tecnológica que a gente vai ter, que é uma era tecnocrata. Não é mais uma era, digamos, religiosa, mas uma tecnocrata, misturado, claro, com a perseguição islâmica em cima do povo. Tá? Mas isso aqui, por enquanto, não está revelado em Mateus 24. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ele não está falando que será salvo aquele que perseverar até o fim. Ele está falando que aquele que persevera até o fim, este é um salvo. Então, como identificar um salvo nesta época? Aquele que perseverar até o fim. Porque o Pai assim decretou, não tem como não perseverar sendo um salvo. É o que eu quero dizer. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Aqui ele já encerrou a ordem. Ele encerrou a ordem no aquele que perseverar até o fim será salvo. Encerrou a ordem cronológica. Aí ele volta antes do primeiro selo. E este evangelho do reino, esse evangelho que eu vim aqui pregar para vocês, esse evangelho do reino, será pregado em todo mundo e em testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Esse fim que eu acabei de falar para vocês. Então virá o fim. Então, esse evangelho sendo pregado, o evangelho do reino sendo pregado a todo mundo, é o tempo que estamos. Inclusive, estamos chegando no final desse tempo. E aí então vai vir um fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, Daniel 12, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o trilhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Porque será o momento de dores de parto. Consegue entender isso? Olha que interessante. Então veja. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Inverno por conta da dificuldade, né? Inverno no hemisfério norte. Basicamente a gente tem um mundo de gelo, né? Como é que vai fugir no gelo? E no sábado, porque os judeus eles são acostumados a guardar o Shabat. Então eles não estarão preparados no Shabat para fazer uma fuga, né? Então, mas tem mais revelações disso aqui, inclusive revelações do próprio calendário judeu e do significado das festas. Tem mais revelações, mas isso aqui é só um resumo para vocês entenderem. Porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias serão abreviados? Olha, nos dias que haverá, então, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, que é a grande tribulação, o quarto selo do Apocalipse. E se vocês verem, a quarta e a quinta trombeta está em paralelo com o quarto selo do Apocalipse, e a quarta trombeta é onde acontece a abreviação dos dias, né? Do versículo 22 aqui, leia a quarta trombeta, isso é muito importante. Então, se alguém vos disser, eis aqui, o Messias está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, né, falsos messias e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Por quê? Porque Satanás já caiu na terra nesse tempo. Então Satanás está dando poder para os falsos profetas. Em suma, o falso profeta, o grande falso profeta, que é o antimessias, né? Ismaelita aí. Eis que vou-lo tenho predito. Eu estou fazendo uma predição. Eis que estou fazendo uma predição do que acontecerá. É isso que ele está dizendo. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por isso que a Terra é plana. A Terra é plana, né? A gente tem a Terra plana e quando o Messias voltar, ele vai voltar pelo norte. Então todas as nações da Terra vão ver ele. Coisa, né, que jamais é possível num globo. Né? Por exemplo, a gente tem um globo aqui. Não é possível no globo. Se o Messias ele volta no norte, né? Como é que esses povos daqui verão ele? Não verão, né? A luz não faz curva. Então, mais um motivo aí, né, que a Terra é plana. Realmente precisa da cosmologia hebraica para entender a Bíblia, tá? Vocês já estão vendo isso. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. É uma parábola que ele está usando, né? Aonde tem cadáver,
aonde as águas estão ajuntadas. Aonde há fumaça é aonde há fogo, né? Basicamente isso que ele está falando. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Isso é o que ele está falando dos primeiros resquícios fortíssimos da inversão do campo magnético. A inversão começa no sexto selo, com a redução dos tempos. Esse é o primeiro aspecto da inversão, redução dos tempos e o superaquecimento da luz do sol. E então, depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. É o momento ali que já está prestes a tocar a última trombeta e está para acontecer a ressurreição dos mortos e arrebatamento no final da grande tribulação. Inclusive, sobre essa parte aqui da inversão do campo magnético, eu já dei uma aula muito completa na nossa área de membros da Terra plana, tá? A aula sobre a inversão do campo magnético. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal é esse? Meu curso Astrologia Bíblica. Esse é o sinal que eu falei que as estrelas estão dando pra gente. Não estão dando ainda, mas darão. O sinal da vinda do Filho do Homem estará nos céus. E isso a gente precisa da astrologia bíblica. Não é astronomia, é astrologia bíblica. Tem significados as estrelas. Elas foram criadas com o objetivo de serem para sinais. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde 4 ventos e de uma extremidade à outra dos céus. É o momento do arrebatamento, né? Aprendei, pois, provavelmente esse arrebatamento aqui, eu não sei se serão anjos voando com asas pegando pessoas. Não será assim, isso é coisa de filme. Provavelmente os anjos virão nas carruagens, que são basicamente os OVNIs, tá? Os OVNIs não são coisas somente dos demônios, são carruagens tecnológicas dos anjos, que esses caras aprenderam como fazer, né? É um assunto para outra hora. Aprendei, pois, esta palavra da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Porém, quem é essa figueira? Todo mundo fala dizem que a figueira é a nação de Israel. Não é a nação de Israel. Não é. A figueira, né, quando os seus ramos se tornam tenros e brotam as folhas. Fundaram de novo a nação de Israel em 1948. Não é a nação de Israel. Não é. A figueira, em suma, a gente tem Jacó como a figueira das duas casas de Israel. A gente tem o Messias como a figueira que brotam os gentios. É isso que ele está falando. A plenitude dos gentios é a chave para entender esse versículo 32. Plenitude dos gentios. Quando brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. Ou seja, quando brotam as folhas, quando a plenitude dos gentios começa a se dar por conta do evangelho, da pregação do evangelho, saber que está próximo o verão, saber que está próximo, né? O mês aí de junho, né? Que basicamente é o verão no hemisfério norte, e em suma ele está usando isso como símbolo para falar do fim, do final, tá? Isso é muito importante. Tá muito barulho porque tá tendo uma construção aqui do lado de um prédio, tá? Não se incomodem com isso. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas, né? O verão, que é basicamente quando o sol volta para o hemisfério norte, né? E o sol, ele é o símbolo do Messias, desde Salmos de Davi. Em verdade vos digo que não passará esta geração que eu estou falando do fim. Em suma, em verdade vos digo que não passará esta geração do fim sem que todas essas coisas aconteçam. Essa geração começa a acontecer esses eventos, em suma, não passará até que tudo isso aconteça. Não a geração que ele estava falando ali imediatamente, mas a geração do diálogo dele, do diálogo do fim. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E aqui o Messias está na posição de rei de Israel, por isso ele não disse que ele não sabe, porque ele sabe como rei de Israel, né? Mas dia e hora ninguém sabe, até porque não tem como saber por conta da redução dos dias. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí acabou, né? Ou seja, no reino dos céus, que é depois desse período aqui, ninguém vão se casar, basicamente é isso. E os ímpios, né, não vão fazer parte da festa de comer e beber da Nova Jerusalém. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem.
Então, pessoal, já tá dando 15 minutos, eu vou ter que encerrar aqui, tá? Depois a gente continua esse estudo. Abraço para todos vocês.